Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rogério. Vou fazer agora a primeira vídeo sobre a primeira semana do último roteiro para que alguns possam tirar dúvida. Começamos aqui, a apostila tem alguns textos básicos para que você possa estar observando. Então nesse primeiro momento está ali dizendo para nós: é possível fabricar hormônios. Então, quer dizer, a ciência foi criando situações onde a produção dos nossos hormônios, né, tanto para nós quanto para os animais, foi possível. Daí temos o outro ali, está dizendo assim: escola de ensino médio em Piracicaba utilizam técnicas de clonagem e extração de DNA com estímulo à iniciação científica. Também interessante, algumas escolas já têm esse processo, vão fazendo na prática algumas características de como tirar o DNA de tal local e demonstrar para os alunos. Mais abaixo aqui temos o outro: mosquitos transgênicos são criados para combater a malária. Também esses órgãos, né, eles fazem os transgênicos, seria uma modificação genética no DNA daquele ser. Então criaram um mosquito, né, um pernilongo, onde ao fazer o cruzamento com outro, ele vai fazer com que os filhotinhos da futura geração não tenham mais aquela doença. Outro rótulo aqui embaixo: bebida à base de soja, feito com transgênico, mas não está sendo identificado no rótulo. Também é muito importante a gente falar sobre isso, porque sabemos que antes de você comer ou beber alguma coisa, você deveria saber se foi feito ou não com alimentos transgênicos. Depois aqui embaixo: biotecnologia aplicada ao desenvolvimento de vacinas. Já que é o momento de falar de vacina, né? Quantas dessas tecnologias estão sendo aplicadas para que as vacinas estejam preparadas? Então aqui temos diversos tipos de textos relacionados ao assunto, né? Agora, indo lá para o nosso texto básico, vem lá dizendo para nós assim: você entendeu que essa definição está associada com as notícias do jornal que nós lemos? Se sim, qual o assunto tratado em todas as notícias? Justifique as respostas apontando evidências presentes no texto das notícias. Então a gente pode analisar que todo o texto que você leu aí na sua casa, na apostila, ele sim está relacionado à biotecnologia, aos transgênicos, essa parte da genética. A frase está relacionada e os textos falam que o ser humano está cada vez mais usando a genética para conseguir a produção de medicamentos ou melhorias nas diversas áreas, mas ainda sem saber se teremos problemas ou não no futuro. Então, estamos usando, porque há necessidade de utilização pela população de bilhões de pessoas no mundo. Então nós precisamos acelerar e fazer várias coisas, tanto como alimentos, medicamentos, outras situações que precisam usar a genética. Mas a gente não sabe se por acaso esses alimentos, essas bebidas, esses medicamentos poderão ou não fazer algum mal no futuro para nós ou para a nossa próxima geração. Então é um cuidado que temos que ter na hora de utilizar esses alimentos. Outra pergunta: uma das notícias do BioNews que nós lemos informa que os mosquitos transgênicos poderão contribuir com a eliminação da malária. Como isso seria possível, né? Como que o mosquito pode ajudar, já que é ele que transmite a doença? Detalhe: os mosquitos transgênicos podem contribuir através das modificações que ocorreram em seu DNA. Então a gente faz uma pequena modificação e assim podem produzir seus próprios anticorpos e neutralizar o agente etiológico da malária. Vamos dizer assim, o mosquito transgênico foi mudado o DNA dele. Então na hora que ele for cruzar com a fêmea e a fêmea for botar os seus ovinhos lá, o que vai acontecer? A transformação desse DNA do transgênico, ou do pernilongo transgênico, quando cruza com a fêmea, faz com que todos os filhotes futuros que ela for botar, ele não tenha mais a doença. Então essa foi uma qualidade muito importante que eles estão testando, estão fazendo. Daí facilitam, porque o pernilongo que foi criado, transgênico, não tem a doença. Quando ele cruza com a fêmea que tem a doença, faz a sua modificação genética dentro dela.
E quando ela bota os ovinhos, eles já botam os ovinhos sem a doença. Então isso é bastante interessante. Eles estão testando em vários locais, tanto aqui no Brasil também em relação à dengue, estão fazendo isso, febre amarela, tá bom? Próxima. Se essas manchetes aparecem em jornais na década de 1940 lá de seus avós, por exemplo, as pessoas entenderiam essas notícias ou chamariam que se tratava de ficção científica. Por que será que os nossos avós naquela época, se falasse sobre esses assuntos, eles estariam pensando que será que é uma ficção científica, um filme? Naquela época não poderiam imaginar, né? Então, eles acham mesmo que poderia ser uma ficção científica. Por quê? Porque não tinha tecnologia. Tudo era simples naquele momento. Então, como que podia você explicar para o vô, olha só, tem um pernilongo que quando cruza com o outro, ele vai fazer filhotinhos sem a doença, porque foi mudado dentro dele o seu DNA. O vô ia pensar, como que o cara conseguiu entrar dentro do pernilongo para mudar? Então isso é interessante, né? Nossos avós não tinham esses contatos sobre esses assuntos, mas nós temos. E imaginemos o que o seu filho terá no futuro. Próxima pergunta lá, 4A. O uso da biotecnologia deve o seu início com os processos fermentativos cuja utilização transcende o início da chamada era cristã, confundindo-se com a própria história da humanidade. O que quer dizer isso? Que a biotecnologia é o uso de organismos ou parte deles para a produção de bens ou serviços. Quer dizer que lá no passado já tínhamos uma ideia que estava acontecendo isso, mas era através de que? Uma fermentação, através de uma situação que estava acontecendo. Agora não, nós sabemos que podemos mudar as situações, mudar animais, mudar plantas para que a produção esteja cada vez maior. 5A. Descreve uma técnica ou pesquisa em que possibilitou o diagnóstico e o tratamento de doenças por meio de sequenciamento genético, né? Qual que seria uma técnica que a gente pode falar que aconteceu isso? O sequenciamento genético pode ser considerado como um processo determinante para a análise do material genético humano, permitindo assim uma visão mais abrangente sobre as ocorrências genéticas. Então o que aconteceu? Que nós, com o passar do tempo, a ciência ela foi modificando. Esse sequenciamento genético é como se ela descobrisse cada passo que o nosso corpo, ou que aquela doença, ou que aquele ser vivo tem. E daí eu conseguiria estar reescrevendo isso, ou fazendo com que ele pudesse ter uma proteção, ou pudéssemos, dentro de um laboratório, produzir outros seres iguaizinhos. Tá? Então esse sequenciamento genético ele é fundamental. Até agora, exemplo do coronavírus, eles estão ainda na sequência genética, não tem 100% o coronavírus feito a sua sequência. Por isso que está sendo difícil a gente conseguir a vacina. Mas esse tempo pequeno já está sendo um milagre, já por causa dessas questões que nós temos aparelhos, pessoas estudadas que possam fazer esse sequenciamento genético, tá? 5B. A longevidade da população também pode ser atribuída a melhores condições de alimentação devido às técnicas de produção de transgênicos? Mito ou verdade? Argumente. Será que é mito ou verdade que os alimentos transgênicos podem fazer com que a gente tenha uma boa saúde e possa estar aumentando a quantidade? Primeiro, é mito. Desde o passado, o ser humano cultiva sua alimentação, sendo ela saudável. Então, nossos avós sempre cultivavam os seus alimentos, né, sem colocar agrotóxicos, sem colocar nada. E a alimentação era saudável, ele tinha uma boa saúde mesmo. As doenças não apareciam. O que está acontecendo? Com o passar do tempo, a população cresceu e houve a necessidade de produzir mais alimentos em pouco tempo. E assim, os transgênicos são uma ajuda para não faltar alimentos, mas a gente pode consumir também. E aí, será que a gente pode estar consumindo? Porque no momento atual, quase, pelo menos 50% dos alimentos que nós comemos, eles são produzidos com transgênicos.
Nós não sabemos, mas existe um Tzinho em amarelo que fica lá guardado na alimentação, né, na placa lá, onde você poderia não comprar esse alimento. Mas se eu não comprar, aonde eu vou conseguir alimento? Será que eu vou conseguir plantar? Quem mora na zona rural consegue plantar arroz, feijão, comer alimentos mais saudáveis. Mas quem mora na grande cidade? Eles necessitam. Então, facilitou o alimento transgênico a ter mais vida às pessoas. Porque mais pessoas estão aptas a comer, mais pessoas estão com mais saudável. Mas será que esse saudável vai durar muito tempo? Será que essas doenças que estão aparecendo dia após dia com mais facilidade, mais pessoas com diabetes, mais pessoas com pressão alta, mais pessoas com câncer, será que não tem alguma coisa a ver com esses transgênicos? Essa é a dúvida nossa. Se o transgênico ele está sendo bom porque tem alimento para todo mundo, ou ele pode ser ruim porque possa estar passando alguma doença ou mudando geneticamente as nossas características. Esse é para se pensar, tá, pessoal? Questão 1A. Discutir no seu grupo possíveis implicações sociais e éticas vivenciadas pelos personagens e expressadas no filme Gattaca por meio dos termos. Quem teve possibilidade de assistir esse filme, pegar lá na internet, lá, Gattaca, é um filme muito interessante, é o que eu estaria passando para vocês se nós tivéssemos aulas presenciais. Ele fala, se você for ver aqui, ó, Gattaca, esse aqui é uma sequência de letras que nós temos aqui, ó, guanina, adenina, timina, citosina. Então criaram um filme com as bases nitrogenadas do DNA. E nesse filme, o que nós aprendemos, tá? O filme mostra que a genética criava um currículo, onde pessoas eram separadas por serem melhores geneticamente. Então tinha assim duas características. Ou você poderia ter seu filho lá no método tradicional, que seria o ato sexual normalmente, espermatozoide, óvulo, e a mamãe ficava grávida. E tinha um método científico, onde você ia no laboratório, o cara selecionava o melhor espermatozoide, selecionava o melhor óvulo, e se houvesse alguma coisa ruim, ele ia lá dentro do óvulo do espermatozoide e mudava, fazia a junção dos dois, né, que seria o óvulo com o espermatozoide, daria o gameta lá, daí dentro desse daí que seria o futuro filho, ele estaria mudando geneticamente algumas coisas, aperfeiçoando. Se eu tivesse problema de visão, estaria cancelando. Se eu tivesse problema de coração, a genética estaria pesquisando isso dentro daquele óvulozinho. E daí depois que melhorou tudo, colocado dentro da barriga da mãe, a mãe gerava o filho e nascia ele. Um filho geneticamente modificado, com todas as características que ele pudesse ser ou melhor. Enquanto nós, que fomos gerados dentro da barriga da mãe naturalmente, vemos às vezes com problema de visão, vemos com problema de pele, não crescemos muito, né? Então, isso daí. Continuando. Essas pessoas modificadas tinham sempre que apresentar que eram as melhores em tudo. Então, essas pessoas selecionadas, elas tinham que dar o melhor. Elas tinham que correr mais, tinham que viver mais, tinham que fazer tudo melhor, por causa que elas foram. Então, muitas vezes, psicologicamente, elas também eram pressionadas para serem melhores. Depois, também vemos o preconceito na sociedade, pois os testes mostravam que você era válido ou para fazer alguma coisa, ou inválido quando você não poderia fazer algumas funções. Então, lá no filme mostrava que a pessoa que era válida, quer dizer, ela poderia trabalhar para ir para uma cientista, trabalhar para fazer coisas muito especiais. Nenhuma outra profissão poderia outra pessoa. E os inválidos, que seriam aqueles que teriam alguns problemas de saúde, eles seriam para limpar o chão, para fazer serviços domésticos, para vender, comprar as coisas, serviços mais simples, aonde não estaria acarretando algum problema para a sociedade, tá? Então eles já tinham um preconceito, a sociedade já era separada entre quem é o melhor e quem não é o melhor. E às vezes nós estamos indo para isso no futuro, tá? Então temos que tomar cuidado, todos somos iguais, não tem um melhor que o outro. Podemos sim melhorar geneticamente algumas coisas, mas não fazer alguém que seja melhor do que o outro e separar a sociedade, isso não pode.
1B. O grupo deve apresentar informações atuais sobre a manipulação genética na escolha de características dos filhos. Discutir que aspectos de filme de ficção podem vir a se tornar realidade ou são realidade. No momento, as pesquisas mostram que podemos melhorar algumas coisas antes e durante a gestação. Tipo, escolher o tipo de espermatozoide, segundo um currículo, ou tomar algumas vitaminas ou medicações para evitar algum tipo de alteração genética para ruim na futura vida. Então, o que acontece? Nós sabemos que aquilo que aconteceu no filme, a mudança genética, ela não dá para acontecer atualmente, mas algumas coisas acontecem. Seria o quê? Nós estamos vivendo assim. Se você quer engravidar, primeira coisa, você vai querer saber quem é o seu parceiro. Se ele tem uma boa saúde, se ele é bonito, se ele é alto, se ele é forte, todas as características que você deseja, você vai escolher essa pessoa. Se você quiser ter um filho com essa pessoa. Outra coisa, se você, mulher ou homem, quer poder engravidar dessas pessoas, o que acontece? O médico passa um medicamento, ácido fólico, que nós tomamos uns 3 meses antes de começarmos as questões sexuais. Então eu tomo esse medicamento, a mulher também toma, porque ele faz com que tanto o espermatozoide quanto o óvulo fique mais perfeito possível. Evite ter algum problema quando eles se unirem. E durante os 9 meses de gestação, a mulher também continua tomando esse ácido fólico, para que ela consiga fazer com que todas as células do bebê cresça saudável, cresça perfeito. Então é um acompanhamento genético e mais um acompanhamento também de medicamentos e pelo médico, para que tudo dê certo. Daí sim, poderemos ter uma criança, um bebê que nasça, não perfeito, mas que tenha menos problemas para apresentar à sociedade. Então isso é fundamental, o que muitas meninas ou pessoas, rapazes não fazem, né, para uma gestação. Então tome cuidado. O ideal seria, quer ter um filho, comece um tratamento antes e durante a gestação para que dê tudo certo. E conheça quem é a outra pessoa. Se você tem uma doença na família, se você tem algum problema, porque tudo isso pode passar para a criança, tá? Agora aqui, lá das experiências. 1. Em quantos sítios a endonuclease de restrição a pau atuou? O que quer dizer isso? Ó, aqui nós temos uma sequência de DNA. A, C, T, tá? Então, adenina, citosina, timina, tá? Então, o A sempre vai se unir com o T, o G sempre com o C. O que acontece com esse apical? O que é esse sítio? Eles são cortados de 3 em 3. Então, o que aconteceu aqui? Essa sequência genética do DNA foi cortada de 3 em 3, uma trinca. Então, se eu contar aqui, não nesse aqui, mas no seu caderno, nós teremos 9 tracinhos sendo passado entre eles, aí no seu caderno, tá? De 3 em 3 você passa um tracinho, vai dar o total de 9 sítios. E agora, quantos fragmentos? Seria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí no seu caderno você vai ver que vai dar 10 fragmentos. Então esse sítio seria o cortezinho aonde acontece e o fragmento seria cada trinca que você conta. Então por isso que deu ali o total para você, tá bom? No segundo exemplo, ele tem um corte diferente. Não sei se dá para vocês observarem. O corte ele começa aqui, ó, pra gente. Aqui é uma sequência que tem que montar. Então, quando você for fazer, você tem que observar essa sequência. Aonde começou a sequência, Rogério? A sequência começou no G. Então, G, A, T, C, tal. E corta aqui. Tá? Então, esse aqui é um sítio. Tá? Esse corte aqui é um sítio que acontece para você. Então, ele vai acontecer nessa sequência. Aonde eu tiver o ACGT, eu começo a marcar. Então aqui, ó, ACGT começa a marcar. Então no seu você vai olhar e vai fazer isso. Vai pegar lá, onde está começando? ACGT. Eu faço a partir do A, faço e subo até o outro A. Daí eu vejo aonde tem de novo. Ah, já tenho ACGT de novo. Então quer dizer que essa sequência começou de novo.
Faço esse cortezinho aqui e vou ver lá na frente no seu caderno. Se aparecer outro A, C, G, T, eu parto do A e faço esse cortezinho, ok? Então aqui, ou no seu caderno, você vai ver que eu estou tendo um sítio, que é um corte, 2 cortes, e no seu aí vai ser 3 cortes, tá? Porque eu não consegui fazer tudo. Então vai dar 3 cortes. E agora, os fragmentos. Seria isso aqui, ó. Um fragmento, 2 fragmentos, 3 fragmentos. Esse lá no seu vai dar 4 fragmentos. São 4 conjuntinhos com 3 cortezinhos. Os sítios são os cortes e os fragmentos são os conjuntinhos que apresentaram. Tudo bem? Espero que vocês tenham aprendido e tenham tirado a sua dúvida. Muito obrigado a todos. O professor Rogério deseja um bom dia a todos.